Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional de 6h10, onde nós temos um encontro marcado todas as segundas-feiras. Na verdade, esse mês de fevereiro foi todas as segundas-feiras. Agora em março acabou que a gente deu uma leve atrasada. Semana passada eu não pude estar presente. Então a gente ainda tem mais 2 encontros. Agora, hoje e semana que vem, para a gente concluir o livro de Tiago, e depois vem uma nova proposta. Então tem sido sempre assim. A cada mês, a gente determina ali aquilo que, de acordo com aquilo que Deus está falando conosco, como vai ser a nossa dinâmica. Em dezembro, nós nos encontramos todas as sextas-feiras. Em janeiro, nós nos encontramos todos os dias, de segunda a sexta, porque nós estávamos abordando o livro de Provérbios, foi uma bênção. E a proposta para fevereiro foi nos encontrarmos todas as segundas, mas com exceção da segunda passada, que foi a última segunda-feira, onde não deu para a gente se encontrar, e aqui nós estamos. Vamos concluir, vamos pegar aí 2 semanas de março para concluir o estudo de Tiago, que tem sido uma bênção. Se é a primeira vez que você está aqui, se é a primeira vez que você está tendo contato com esse devocional, dá uma olhadinha lá no feed. Olha, desde dezembro Deus tem entregado coisas lindas pra gente. Tem uma série de devocionais que realmente tem chacoalhado, tem nos mexido. Então, novamente aí você que foi chegando aos poucos, bom dia, que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos passar alguns minutos juntas aqui, buscando a face do Senhor. E já quero te adiantar que o livro de Tiago, eu falo que o livro de Tiago, pegando aí a carona nos teólogos, eles falam que o livro de Tiago é o provérbio do Novo Testamento, porque tem muita prática, tem muito ensinamento prático de uma vida cristã, assim como Provérbios também. Mas eu vou te confessar que o livro de Tiago 4, o capítulo 4 de Tiago, ele mexe com a gente. Ele mexe com as nossas estruturas, ele faz com que a gente faça uma autoavaliação profunda sobre aquilo que nós somos, sobre como nós temos nos comportado. E eu te digo que hoje Deus vai falar com você. Deus já tem falado comigo desde a semana retrasada, quando eu já estava estudando aí pro livro de Tiago, e não deu para nos encontrarmos. E aí, relembrando, trazendo novos apontamentos, eu te digo que realmente coisas lindas Deus tem para nos falar. Vamos orar, vamos apresentar aí esse momento, vamos consagrar nossa semana, nossa segunda-feira ao Senhor e vamos meter bronca, porque olha, eu vou te contar que tem conteúdo com força aqui pra gente se expor à palavra de Deus, tá bom? Seja muito bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe e vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar na presença do nosso Pai. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por mais essa manhã, por mais essa segunda-feira. Obrigada, meu Pai, por cada irmã que está aqui presente, por cada mulher que se colocou à disposição para ouvir a Tua palavra, para receber o Teu ensinamento sobre aquilo que o Senhor determinou para esse momento, para essa pessoa que está aqui agora, mesmo aquela que vai assistir posteriormente, meu Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor marcou um encontro com cada pessoa, assim como o Senhor marcou comigo, e estamos aqui novamente. Meu Deus, fala conosco. Meu Deus, desobstrui tudo aquilo que possa atrapalhar a minha irmã, meu Deus, receber aquilo que o Senhor tem para ela. Inclusive, Senhor, limpa o canal na minha vida, no meu coração, para que tudo aquilo que o Senhor queira falar não encontre obstáculos, meu Deus, na minha própria vida, mas para que eu venha fluir, meu Deus, no Teu Espírito Santo. Meu Deus, para que eu venha ser apenas um canal, mas que o Espírito Santo se mova através de cada palavra, cada citação bíblica. Meu Deus, através de tudo que o Senhor vai fazer aqui nesse exato momento, nesse devocional. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Para você que chegou agora, nós estamos no devocional do livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos nos ater a esse capítulo na manhã desta segunda-feira. E na segunda-feira que vem nós vamos concluir com o capítulo 5 de Tiago. Nós vamos ler inicialmente o capítulo... Vamos fazer o seguinte, vamos ler apenas o capítulo 1
Vamos ler apenas o capítulo 1 e assim nós vamos seguindo, tá bom? Capítulo 1 de Tiago diz assim, na verdade, o capítulo todo, 4, o título diz assim, a submissão a Deus. E no versículo 1 diz, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aí, inicialmente aqui ele já está falando das nossas paixões, daquilo que a gente coloca toda a nossa emoção, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que nos seduz, e diante desse sentimento, ele faz com que dentro de nós, com que esse sentimento que está dentro de nós provoque guerras. E aí não está falando apenas de guerras, ok, se você for ver toda a movimentação que há, a movimentação que há para que haja essas guerras, você vai ver que são suas próprias ideologias, suas próprias paixões e tudo mais. Mas eu não estou falando aqui, trazendo essa consciência dessas guerras, mas eu estou falando daquilo que traz conflito na nossa vida, daquilo que traz confusão, daquilo que traz separação, daquilo que não agrega, na verdade aquilo que destoa, que separa, que traz destruição para a nossa vida. E aí ele está falando que a motivação dessas guerras, a motivação dessas destruições está, a base disso está nas nossas paixões, nos nossos desejos, nos nossos desejos carnais. Eu ia falar concupiscência, mas é muito difícil falar concupiscência. Mas nas nossas inclinações carnais, naquilo que nos movimenta muitas vezes com uma raiz que não é espiritual, mas sim com a raiz das nossas próprias paixões. E ele está falando exatamente da inclinação da nossa carne e aonde a gente coloca muitas vezes o nosso coração. E aí quando a gente coloca o nosso coração naquilo, muitas vezes aquilo não traz bênção, a gente movimenta céus e terra para conseguir aquelas coisas. Mas querendo aprofundar um pouco mais sobre as paixões, porque aí ele fala assim que as paixões que nós colocamos, ela é possível para nos provocar guerras. E eu não posso esquecer da idolatria. Eu não posso esquecer que quando a gente coloca muito amor, a gente coloca muita expectativa, quando a gente coloca muitas coisas assim à frente de qualquer coisa, a gente pode estar nos inclinando para um ídolo, para colocar um ídolo na nossa vida, para que aquela motivação, aquele alvo, ele não se torne apenas um ideal, mas que ele se torne um ídolo. E aí nós somos muito fáceis de nos apaixonar. Os nossos olhos, a gente já vai ler um versículo que fala que os nossos olhos, eles se inclinam por aquilo que é carnal. E é muito comum que quando a gente não vigia, a gente vai colocando ídolos à frente, e aí já tá falando, né? O ídolo é aquele que tá, inclusive, à frente de Deus, é aquela pessoa que a gente tem, e não só pessoa. Às vezes é a movimentação interna, como o versículo fala. As paixões, que vêm de dentro de vocês. Há muitas movimentações de idolatria dentro do nosso próprio coração. E não é só pessoas, mas podem ser coisas, podem ser sentimentos, podem ser ambições. E aí, eu não posso esquecer do que Calvino deixou. Uma frase de Calvino que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como nós facilmente colocamos coisas, pessoas num pedestal que não pertence, que na verdade pertence ao nosso próprio Deus. E quando a gente vai ver todo esse amor, essa paixão por coisas, por esses desejos que não provém do Senhor e sim provém da nossa carne, ele vai provocando destruição, desânimo, vai nos provocando tristezas, muitas vezes, porque nos leva para um movimento de destruição. E aí, nem tudo é materializado, como a gente está falando assim, é uma pessoa, eu tenho uma idolatria por fulano, por Beltrano, pelo meu filho. Sim, a gente também pode ser movimentado muito facilmente a idolatrar pessoas. Quantas pessoas, quando o filho nasce, coloca aquela pessoa, aquele neném, como se de fato, não, a gente tem que dar amor, carinho, todo afeto possível, mas a gente idolatra. Às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, às vezes a gente idolatra o nosso esposo, às vezes a gente idolatra os nossos pais.
Sim, às vezes a gente pega uma pessoa que é referência, que sim, é uma pessoa usada por Deus, um pastor, uma pastora, sabe, uma voz que tem na nossa nação ou no mundo afora, mas a gente idolatra e coloca assim, essa pessoa como se fosse a voz para a nossa vida. E tira quem de fato deveria estar nesse lugar de destaque, que no caso é o próprio Deus. Só que não só pessoas, às vezes a gente idolatra o poder, o dinheiro. Existe, até mesmo a própria palavra fala bem assim, que não podemos servir a dois deuses, ou a dois senhores, ou o nosso pai, ou a Mamon. Olha só, o próprio Deus coloca o dinheiro, o nosso Deus, ele coloca o dinheiro como um possível Deus na nossa vida. Então, sim, ele pode se transformar num ídolo, ok? Aquilo que está na moda, o ter, aquilo que, fulano tem, eu também tenho que ter, e você fica ali, faz de tudo mais um pouco por aquilo, você se apaixona por aquilo. A inveja, o orgulho inclusive é motivo de muitas guerras que de fato têm acontecido no mundo afora, mas o orgulho, isso são paixões que muitas vezes a gente não abandona essas práticas e a gente provoca nossas próprias guerras, a gente provoca a própria destruição. E, na verdade, isso mostra uma inclinação do nosso coração. Tiago 1,14 diz bem assim, olha, 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Ele é arrastado. Se a gente não tomar cuidado, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente é apaixonado, se deixar, eles nos arrastam. Eles vêm com uma força, que na verdade é uma força que o Senhor deveria ter dentro de nós, essa movimentação, essa inclinação por buscar a face de Deus, por estar presente na presença do Senhor, por querer seguir a palavra do Senhor, mas muitas vezes a gente deixa os nossos desejos, as nossas inclinações nos arrastar. Lá em 1 João, olha só o que está escrito em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, ou seja, novamente aí falando das nossas inclinações, da nossa predisposição a criar essas paixões, a colocar ídolos na frente do nosso próprio Deus. E aí é justamente quando as guerras vêm, e aí eu tô falando nem de guerras, como eu disse, eu tô falando de destruições na nossa vida, vem proveniente muitas vezes desses desejos carnais que não tem nada a ver com Deus. E às vezes a gente até pega os nossos desejos carnais e fala, estou sentindo, aí a gente fala, estou sentindo que Deus está me movimentando nisso, estou sentindo que Deus está provendo isso, que está me direcionando a adquirir isso, e às vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as nossas próprias inclinações. Versículo 2 e 3, Tiago 4, tá? Para você que está chegando agora, nós estamos no livro de Tiago, capítulo 4, vamos para o versículo 2 e 3. Aí ele vem falando, vocês cobiçam coisas, mas as não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Gente, se você parar, meditar só nesses 2 versículos, o que Deus está falando conosco, a gente acabou de falar da cobiça, daquilo que a gente deseja por questões carnais, por inclinações carnais. Ele está ligado diretamente aqui, ó, que a gente mata e inveja. Ok, que a gente está falando que vai, Mayra, mas ninguém vai matar. A gente não está falando de matar alguém, a gente está falando que a gente coloca uma força, a gente coloca um ímpeto, a gente vai com uma garra, a gente faz de tudo para adquirir e para conquistar aquilo que muitas vezes a gente está invejando.
mas a gente não consegue porque muitas vezes a gente não pede, só que aqui ele tá falando assim, mas quando pede também pede mal, porque o direcionamento do coração é para o seu bel prazer e não para a glória de Deus. O Senhor julga a nossa motivação. Às vezes você fica assim, mas meu Deus, por que eu não consegui isso ainda? Por que eu não consegui aquela promoção ainda? Por que eu não consegui trocar de carro ainda? Por que eu não consegui trocar de casa? Meu Deus, por que eu tô tentando tanto adquirir tal coisa? Qual que é a motivação do seu coração? Por que você quer tanto isso? É para a glória de Deus? Aí você fala assim, não, mas eu quero tanto ter um carro novo. Sabe por quê? É porque é mais espaçoso, é porque o meu tá dando muita manutenção. É o que você tá falando, ó, sua boca tá falando isso, mas sabe o que que seu coração tá dizendo? Eu não tô acusando, eu tô falando, às vezes a gente coloca isso. Às vezes a gente tá falando algo com a nossa boca, mas o Senhor conhece o que tá dentro do nosso coração. Então, muitas vezes você pode estar falando algo, mas o seu coração, a motivação não é nada daquilo. Você só tá se auto-enganando e colocando uma máscara. Aí você fala, meu Deus, eu quero tanto um carro novo, mais espaçoso, tal, tal. Só que a motivação é porque você viu que o seu próximo adquiriu um carro novo e você tá falando, não, mas se ele trocou de carro, eu também troco. Não. Aí você fala assim, não, mas eu quero fazer uma reforma na casa, a casa tá ótima. Mas eu tenho que reformar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trocar essa mobília. É porque realmente precisa mesmo? Vai lá e faz. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas será que dentro do nosso coração não tem? Porque assim, eu fui na casa da minha vizinha, eu fui na casa daquele meu parente, eu olhei lá, tá tudo novo, trocaram tudo, trocaram televisão, trocaram a mobília. Não, aí você chega em casa e começa a apurrinhar o marido, porque não, a gente tem que trocar essa televisão é velha, aí começa. Qual foi o gatilho de você começar a querer trazer essas mudanças para dentro da sua casa? Porque você foi lá na casa do seu familiar, ou foi na casa do vizinho, ou foi na casa do irmão da igreja, e você viu aquilo e por isso você está desejando? Ou porque de fato vocês já iriam mesmo se movimentar para aquilo? Então não tem nada de errado em você querer ter as coisas boas, e que tenha mesmo, porque o Senhor quer que a gente usufrua de coisas boas sim. Mas qual é a motivação do seu coração? Ah, eu quero tanto. Gente, eu quero fazer uma viagem para Paris. Paris está no seu coração mesmo? Tá dentro do seu desejo você ir para Paris mesmo? Ou você só quer ir para Paris porque uma conhecida sua foi para Gramado? Aí você foi Gramado e vai para Paris. Ah, lá postando foto de Gramado. Dentro do seu coração. Com a boca você não fala isso, não. Tem gente que é mais. Quem é mais astuto ainda fala com a boca. Mas às vezes a sua boca tá falando assim, ai, queria tanto, meu bem, fazer uma viagem. Vamos pra Paris, mas a gente tá endividado. Não, a gente divide no cartão, a gente se vira, a gente vende isso. Qual que é a motivação? É porque a fulana foi e você quer mostrar que você vai pra Gramado, eu vou pra Paris. Ah, você vai, sabe, você já conversou com aquela pessoa que você tá falando assim, menina, ai, graças a Deus fiz isso. Não, mas eu também já fiz. Não, minha filha, meu filho falou quando ele tinha 1 aninho. Não, meu falou com 10 meses. Menino, nossa, menino, graças a Deus, eu com tantos anos, eu consegui adquirir tal. Você com tantos? Ixi, eu com 5 anos a menos. Sabe aquela pessoa que o tempo todo tá em disputa? Será que o seu coração tá assim? Ai, eu quero tanto que meu filho fale inglês, que meu filho estude. A movimentação que você quer mesmo que seu filho voa na vida, ou você tá sendo motivado porque você viu o filho da fulana fazendo? Eu parei aqui, gente, porque às vezes a gente lê a palavra do Senhor, por isso que a gente tem que meditar. Se a gente não meditar, entender muitas vezes o que o Senhor está falando, e eu te digo, amanhã se a gente fosse ler o capítulo de Tiago 4, o Senhor vai falar novas coisas conosco. A palavra do Senhor, ela o tempo todo ela está se renovando dentro de nós. Olha o que ele está falando. Ele está falando exatamente disso. Que às vezes a gente não pede, mas quando a gente pede mal. A gente pede com a intenção errada dentro do nosso coração. Às vezes a gente está com a intenção voltado para causar inveja. Ou porque a gente está com inveja. Você está entendendo? E aí a gente começa a fazer essas movimentações dentro da gente, que são o quê? As guerras. Que são as guerras, essas guerras, essas movimentações. Com Deus a gente não precisa usar máscara. Tá com inveja? Fala com o Senhor. Senhor,
eu fui ali, eu vi tal coisa, desejei. Às vezes as pessoas nos inspiram, ok? Poxa, fui lá, vi fulano, ela fez uma obra na casa dela, ficou bonito aquele negócio. Vou fazer na minha casa também. Mas é porque você gostou, porque você se admirou naquilo. Mas não é porque vou fazer, ela faz, eu posso fazer. Eu tô falando exatamente, entendeu? Daquelas movimentações carnais que às vezes a gente vem com um bom argumento, com uma boa narrativa, mas qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do seu coração que você está pedindo tanto aquela promoção? É só para ganhar mais que o seu marido, para poder você pisar? Você está entendendo, gente, que às vezes a gente usa a máscara com Deus e a gente fica se auto-enganando. Com Deus a gente não precisa usar máscara. Na verdade, a gente não precisa usar máscara nenhuma. E muito menos com Deus, porque Ele está vendo. Ele está vendo as nossas inclinações. E aí a gente teria coisas que a gente já teria. Existem coisas que estão destinadas para a gente viver, para a gente adquirir. Existem experiências que estão ali prontas para a gente. Mas a gente só não conseguiu ainda, porque muitas vezes a gente está imaturo. Às vezes aquela promoção que você tanto quer, às vezes aquela viagem que você tanto quer, às vezes aquele carro que você quer trocar, às vezes aquela roupa, aquele sapato, sabe aquilo que você quer tanto, que é terreno. Às vezes aquilo já está disponível para você, mas você não está preparado para aquilo ainda, você não amadureceu para aquilo ainda, porque se você receber, você vai trazer aquilo para destruição. Só que às vezes aquilo também você não tem, porque a motivação do seu desejo está totalmente errada, e aí você não vai ter. Então, é uma manhã que a gente tem que fazer uma autoanálise das nossas inclinações carnais, daquilo que a gente tem colocado diante do Senhor. E muitas vezes com uma narrativa que é bênção, uma narrativa angelical e tudo. Mas vamos contar a verdade para Deus. Vamos contar a verdade. Recentemente eu estava com um sentimento no meu coração e teoricamente eu estava até com a minha razão, sabe? Mas aí daí a pouco eu falei assim, Senhor, a autorresponsabilidade é uma coisa fantástica na vida de quem está buscando o amadurecimento. Eu falei, Senhor, se eu estou sentindo isso ainda, é porque eu não amadureci tudo que eu deveria amadurecer, porque nessa altura do campeonato eu tinha que olhar para essa circunstância e não deveria gerar esse sentimento em mim. E deveria gerar compaixão, misericórdia. Mas por que eu ainda sinto isso? É porque eu não estou tão aperfeiçoada. É porque eu ainda não estou tão parecida com Cristo como eu deveria estar parecida. Então a gente tem que olhar, a gente chama muito na psicanálise, na psicologia e tudo, os gatilhos. Qual é o gatilho? Qual é a motivação? Vamos colocar isso diante do Senhor para que Ele venha limpar. Porque a partir do momento que Ele limpa, você começa a orar com as motivações certas, você se reorienta e as coisas vão fluir. Existem coisas que a gente não teria, inclusive porque a gente não está pronto. Mas está ali, ó, disponível para você. Vamos continuar lendo? No versículo 4 fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aí no 5a diz assim: ou vocês acham que é sem razão que as escrituras diz que o Espírito, que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Aqui está falando que o Senhor não negocia o nosso relacionamento com Ele. Ou somos nós dois, ou somos nós e Deus e a Trindade, sabe? Ou somos nós e o nosso Pai, o nosso Senhor. Se a gente colocar outras paixões, inclusive aqui ele está falando da amizade com o mundo, ele está falando das coisas terrenas, das inclinações novamente da carne, daquilo que a gente já deveria ter deixado, mas a gente não deixa, da religiosidade, daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno. O Senhor tem ciúme de nós, aqui ele está deixando muito claro, eu tenho ciúme. Aquilo que você colocar na frente de Deus é terreno, é mundano. A gente está colocando o Senhor em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Mas aqui o Senhor está falando bem assim, olha, adúlteros
é o mesmo que ser infiel. Quando você vai lá e adultera, você está sendo infiel. Ele está nos chamando aqui, ó, de infiéis. Tiago, né, escrevendo a palavra, nos advertindo, movido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza, inspirado pelo Senhor. Infiel, quando a gente se movimenta, quando a gente coloca coisas entre o nosso relacionamento com Deus, a gente está sendo infiel. E nada mais é quando a gente... O que é a infidelidade no seu casamento? Num casamento, por exemplo. O que é uma infidelidade no casamento? É quando você troca a aliança que você fez, e não é essa aliança, que é o símbolo, né? Quando você troca a aliança que você fez com aquela pessoa, movido por quê? Por outra aliança? Não. Movido por uma paixão, movido por algo passageiro, movido por uma inclinação da carne. E é justamente esse o entendimento. Quantas vezes a gente troca aquilo que é eterno, falando desse paralelo da aliança de nós com Deus. Quantas vezes a gente troca a aliança, aquilo que a gente faz, a aliança que nós fazemos com Deus, sim, a gente vai conseguir benefícios aqui na terra, não pela aliança em si, mas por aquilo que o Senhor já, pelo que tem nessa terra. Mas quantas vezes a gente troca o nosso relacionamento, aquilo que a aliança com Deus nos vai movimentar para algo eterno. É algo eterno que nós vamos viver com Deus. A gente troca por uma paixão passageira, por algo terreno, por uma coisa que a traça vai corroer, por uma coisa que não tem valor algum, por aquilo que vai ficar aqui, por uma movimentação inteiramente carnal. Quantas vezes a gente não troca nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade, a nossa fidelidade com o nosso Deus, para colocar outras paixões, outras motivações, outras inclinações. E aí ele está chamando aqui, infiel, adúltero. Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, de fato se movimentar por essas coisas do mundo, por aquilo que é carnal, por aquilo que não agrada o nosso Deus. Vocês não sabem que eu tenho fortes ciúmes por você? O Senhor tem fortes ciúmes por nós. O Senhor nos ama. O nosso Deus, ele entregou o que ele tinha de mais precioso para justamente reatar a aliança conosco. Ele entregou o seu filho ali na cruz para sofrer tudo que tinha para sofrer, todas as aflições. O Senhor Jesus sofreu para que essa aliança, para que a aliança nossa com o nosso Deus fosse reatada. E aí a gente vai lá, troca algo que é eterno, algo que é tão puro, que é a nossa salvação, que é o nosso relacionamento com Deus, por aquilo que é terreno, por uma paixão, por uma coisa passageira. Adúlteros, infiéis, que a gente venha entender, se a gente... E aí você pode falar assim, deixa eu até mesmo me aprofundar nessa questão com você. A gente troca pelos nossos ídolos e coloca no lugar de Deus. Deixa eu ler com você o que está em Pedro. 2 a Pedro 2, 19. 2 Pedro, lá na segunda epístola de Pedro 2, fala assim, ó. 2, 19. Na parte B, depois da vírgula, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou a gente se coloca como escravo do nosso Deus, servos do nosso Deus, submissos ao nosso Deus, ou a gente vai se colocar escravo de outras coisas. O que tem te dominado hoje? O que você ainda tem trocado e colocado no lugar de Deus na sua vida? Você está sendo escravo daquilo que te domina. Quem te domina é o Espírito Santo? É Deus? Ou são suas motivações carnais? Ou são suas emoções? Ou são suas inclinações carnais? Ei, Maiara, começando por mim. E aí? O que tem te dominado hoje? Se você for ver coisas que a gente pode estar colocando no lugar de Deus e se tornando escravo dele, é o nosso tempo,
A gente tem tempo para tudo, para todo mundo, para fazer qualquer coisa, mas a gente não tem tempo para Deus. Se você, aí, meu esposo sempre traz essa analogia. No aniversário, estamos aqui no aniversário. A primeira fatia do pedaço, às vezes ela é fininha, fininha, fininha. Aí você chega e fala assim, a primeira fatia do pedaço, tá lá, você é esposa. A primeira fatia do pedaço vai para o meu melhor amigo. Mas esposa, fique em paz, porque o resto do bolo é todo teu, tá bom? Eu vou deixar o resto do bolo todo pra você. E aí, tá legal? Cara, podia ser a fatia mais fininha. Mas a primeira fatia é a que tem mais importância, é porque ele considera. E aí, será que a gente consegue tirar a primeira fatia do nosso tempo, igual a gente está fazendo aqui hoje, para buscar o nosso Deus? Precisa passar 1 hora não, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos. Se você tiver tempo, passa tempo com ele, mas você consegue entregar o seu tempo para Deus? A primeira fatia do seu tempo ali para Deus? Ou você faz de tudo um pouco e se sobrar tempo, sabe? É um ídolo. É um ídolo. Se deixar, a gente troca o Senhor por todos os afazeres que a gente tem. Você quer ver uma outra coisa? A nossa própria vida, a amizade com o mundo. Não, Mayara, mas assim, na verdade eu até quero colocar o Senhor como primeiro lugar na minha vida, mas assim, você não sabe como é difícil. Mayara, você não sabe, eu até gostaria de entregar minha vida a Cristo. Mayara, quantas vezes, quando o pastor chega lá e fala, quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer se reconciliar, meu coração borbulha, sabe? Fica aquela coisa no meu coração, eu tenho vontade de entregar a minha mão, mas no final das contas, eu começo a pensar, nossa, mas é muito difícil a vida cristã, é muito difícil entregar a minha vida para Deus. É muito difícil, porque assim, né, eu tenho que largar algumas coisas e tudo mais. Eu posso te falar uma coisa? Eu sei que não é fácil, até mesmo para quem já está na igreja, não é fácil a gente negar a nossa carne todos os dias e se movimentar pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu vou te falar, por mais que a porta estreita seja difícil, eu acho que não é difícil o que eu vou te dizer não, mas é impossível viver sem Deus. Se você acha que é difícil entregar a sua vida para Deus, entregar aquilo que o Senhor já pediu para você entregar para Deus, eu vou te dizer uma coisa, que é impossível você viver, você ser feliz sem que você entregue a sua vida a Deus. Se um é difícil, é impossível você viver sem o Senhor, você ser feliz sem Deus, você se sentir pleno, você se sentir ativado, você fluir sem Deus. Aí tem, mas na verdade, eu só acho que eu só vou ser feliz, aí você deposita a sua felicidade, a sua alegria no dinheiro em pessoas. Você também está tirando Deus de onde ele deveria estar. Quer ver um outro ídolo? As nossas conquistas, as nossas paixões, as coisas terrenas. Você sacrifica tudo para você adquirir uma coisa terrena, você sacrifica o seu tempo familiar, você sacrifica o seu tempo com o seu filho, você sacrifica tudo pelas suas paixões, os seus vícios, tudo aquilo que você não consegue controlar e dizer não para aquilo, você está viciado naquilo, você está idolatrando aquilo. Existe um trono aí no seu coração para aquilo. Então, olha só, o Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele tem um lugar de Deus na sua vida, ou você pode ter certeza que ele não vai aceitar ser o segundo. Ele não vai aceitar ficar em segundo lugar. Como diz aqui, ó, adúlteros, infiéis, a gente troca muito o nosso Deus, a gente tem essa facilidade, eu não vou dizer que a gente troca muito, mas a gente tem uma facilidade que eu não conheço, enfim, eu posso falar por mim, mas a gente tem uma facilidade para trocar Deus por pessoas, por coisas, depositar nossa confiança em outras coisas que não é o nosso Deus. Eu confio em pessoas, eu confio em Deus, eu confio no meu dinheiro, eu confio em mim.
Aí quando chega que te falta tudo, aí você vê se você confia em Deus mesmo ou não. E aí eu vou te dizer uma coisa, não temos como avançar no relacionamento com Deus, não temos como ir para uma segunda etapa, para um relacionamento com Deus, se a gente não se movimentar para colocar diante do nosso Deus os nossos ídolos, se a gente não colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente tem sido infiel a Ele e tem trocado Ele por outras coisas terrenas, por coisas que são passageiras. Tem até um pastor que eu gosto muito do que ele fala, que é o pastor Luiz Hermínio, ele fazendo uma interpretação pessoal daquele versículo que está lá em Mateus 25, capítulo 25, 21, quando fala assim, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. E aí ele fala que o pouco é justamente as coisas terrenas. Como que a gente lida com as coisas terrenas, ele falando, né? Como que a gente lida com as coisas que Deus nos entrega, com os benefícios da terra, com as glórias e tudo mais? Como que a gente lida com essas coisas? A gente idolatra isso? A gente coloca isso em primeiro lugar? Porque se a gente não consegue colocar isso no seu devido lugar, como é que ele vai nos colocar no muito? E aí ele fala que o muito são as coisas espirituais. O muito são as coisas espirituais. Como que o Senhor vai avançar conosco, né? E ir para uma nova etapa conosco se a gente ainda coloca tantas coisas na frente dele? Como eu falei aqui, pessoas, coisas, ambições, o nosso tempo e tantas outras coisas que eu falei. A gente tem que refletir. Como o próprio versículo fala, o Senhor tem ciúmes de nós. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe o que é que a gente considera ainda como fraco. Mas aí, amanhã de hoje, dessa segunda-feira, que eu tô aqui falando com vocês, e eu tô refletindo, tá? Eu tô refletindo sobre a minha própria vida, sobre a minha própria conduta. E aí, quando a gente cai em si, como uma manhã de hoje, que é uma manhã de cair em si, sabe o que aconteceu com o filho pródigo? A parábola, né? Ele foi lá, gastou tudo, pegou, sabe? Gastou, enfim, pai, me dá aí minha herança, foi embora, abandonou tudo, foi viver as paixões dele. Foi ter amizade com o mundo, se é que você me entende. Foi lá ter amizade dele com o mundo. Só que aí, aquilo que é terreno, o quê? Dura pouco. O dinheiro acabou. Aquele momento de ostentação passou. É uma repentina destruição, como a gente vê em Provérbios. Que os tesouros dessa terra, quando você menos piscar, ele já foi. Você acorda com muito, você termina com pouco. Eu lembro de uma pessoa conhecida, que essa pessoa, ela era riquíssima, era uma pessoa riquíssima, tinha muitas casas no Brasil afora. Carros, você chegava, você podia escolher que carro. E aí, como uma repentina destruição, eu vi aquela pessoa, né, a relatos e tudo mais, não era uma pessoa tão próxima, uma outra pessoa da minha família que era próxima, perdeu tudo. Hoje mal tem aonde morar. Aí você fala, meu Deus, como que é uma pessoa que tem tanta riqueza assim do nada? Porque tudo aquilo que é terreno, é passageiro. Do nada você pode não ter. Dorme com tudo e acorda com pouco. Não foi assim na vida de Jó? Não foi assim quando o Senhor provou o coração de Jó? Permitiu Jó ser provado? E aí, quando a gente cai em si, que foi o que aconteceu com o filho pródigo, ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Na casa do meu pai tinha fartura, na casa do meu pai nem os trabalhadores passam o que eu tô passando, comendo bolotas dos porcos. Ele pegava aquelas coisas dos porcos e era o alimento dele. Então, quando a gente cai em si, do nosso pecado, da nossa falha, dos nossos ídolos, das nossas paixões, às vezes a nossa paixão é o sono. Quando a gente tem que estar se movimentando, a gente tá lá, dormindo no sono, querendo só ficar parado. Enfim, quais são as nossas paixões? Tem tantas coisas que podem ser as nossas paixões.
coisas, pessoas, sentimentos, inclinações das nossas carnes, mas quando a gente cai em si, e aí, o que aconteceu com o filho pródigo? O pai dele virou as costas? Quando a gente cai em si das nossas fraquezas, o que Deus faz com a gente? Ele vira as costas, bota o dedão na nossa cara e fica fazendo isso conosco? Ele foi lá, abraçou o filho, pediu para trocar as roupas, porque certamente aquela roupa que ele estava usando estava fedido, que o pecado fede, né, gente? O pecado, o trem que nos deixa desfigurado. Foi lá e fez todo um ritual com o filho dele, honrando o filho dele, falando: a sua vida é muito mais importante do que toda essa sujeira aí que você fez, meu filho, do que tudo isso aí que você saiu fazendo na sua vida, meu filho. Que bom que você voltou. E o Senhor tá assim conosco. Ô, minha filha, eu tô doida para você voltar pra intimidade comigo. Aí você fala: Senhor, mas eu tô cheio das coisas, eu tô cheio dos carrapatos, mas vem cá, ele é o bom pastor, ele vai cuidar do seu pelo, ele vai tirar os carrapatos. Se é que você tá lá igual o filho pródigo, volta que ele vai te dar novas roupas, ele vai te dar novas vestes, ele vai te limpar, ele vai botar, ó, uma nova aliança, um anel. O que o pai do filho pródigo fez, ele botou logo um anel no dedo dele para falar: ó, eu tenho um compromisso contigo, eu tenho uma aliança contigo. E aí, o Senhor tá assim pra gente: minha filha, volta. Volta ao primeiro amor, deixaste o primeiro amor, volta a praticar o primeiro amor, volta. O Senhor está falando assim: larga essas coisas aí, larga essas paixões, larga esses desejos, larga essas inclinações e vem para cá. A graça de Jesus nos alcança. A graça de Jesus nos acolhe. A gente encontra isso no nosso Pai. E aí, logo num primeiro momento, eu trazendo alguns pontos aqui, que eu vejo que Deus faz conosco, ele vai lá e muda a nossa roupa, que foi inclusive o que ele fez com o filho pródigo. Ele vai nos limpando, vai tirando toda a sujeira. E aí, quando a gente fala de mudança de roupa, vamos abrir um parênteses aqui. Nitidamente, aquele menino, quando ele veio se encontrar com o pai dele, ele estava com uma característica que certamente mostrava que ele estava na sujeira. Porque, gente, se você for ler a parábola do filho pródigo, você vai ver o que ele estava vivendo. Então, certamente ele estava demonstrando ali toda a sujeira, enfim. Mas quando troca a roupa, na hora já mostra assim: ó, esse filho tem pai, esse rapaz é cuidado, ele tem casa, ele tem família. Não tem como a gente chegar na presença do nosso pai e a gente permanecer com os mesmos hábitos, permanecer com o mesmo vocabulário, permanecer inclusive com as mesmas formas de se vestir. E aqui eu não estou falando do que é certo e do que é errado. Permanecer com o mesmo pensamento, com o mesmo comportamento. O Senhor, quando ele chega perto da gente, é nítido. A mudança é instantânea. E aí outra coisa que ele faz conosco, ele nos molda, que é o que o Senhor fala lá em Mateus, acho que é Mateus 28, e aí ele vai descrevendo, quando ele fala assim: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. Às vezes a gente chega na presença do Senhor sem saber nada, sem nem abrir a Bíblia, sem saber nem abrir. Se o pastor chegar lá assim: abre em Gênesis, a gente não sabe nem onde é Gênesis. Mas o Senhor vai nos ensinando a cada dia a jornada que a gente tem que ter. O Senhor vai nos conduzindo a cada dia. Minha filha, vai por aqui, faz assim, não fala assim, faz assado. A palavra do Senhor, inclusive, ela vai nos instruindo, ela vai nos moldando. O Senhor faz o quê? Quando a gente se reencontra com Ele, Ele vai nos consolando. Muitas vezes a gente chega destruído. E às vezes a gente está destruído dentro da igreja. Porque, na verdade, o que estava nos movimentando não era o relacionamento com Cristo. É a religiosidade. Tá bom? É a religiosidade. E aí ele vai nos consolando, nos moldando, nos limpando, nos dando novas direções. O caminho que a gente deve andar, ele nos posiciona num caminho que a gente vai estar mais próximo ao nosso propósito de vida. Às vezes a gente estava num caminho inverso. Mas aí ele vai lá e nos posiciona: minha filha, ó, a posição que eu quero para você é aqui, ó. E aí você começa a trilhar cada vez mais próxima do seu propósito. E o mais principal, ele nos salva de nós mesmos. Quando a gente se coloca diante de Deus, ele nos salva
muitas vezes de nós mesmos. E certamente Ele nos dá essa aliança e vai nos dar acesso à eternidade com Ele. Quando nós reconhecemos e nos rendemos ao nosso Senhor com humildade, tiramos toda essa soberba, tudo aquilo que a gente leu antes, a nossa inclinação, a nossa infidelidade, o Senhor nos recompensa com muito amor, com muita misericórdia, com muito carinho. Esse é o nosso Pai. Mas essa fase não para aí. Essa fase não para aí. Você vai lá, você reconhece, tem toda uma reconciliação, tem todo um retratar de Deus com você, mas o que a gente aprende no versículo 7? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Aí já vem uma fase que eu chamo de processo. Aí já vem um processo com Deus. Você foi lá, eu já fui assistente social e a gente às vezes lidava com morador de rua e a primeira coisa que você faz com o morador de rua que ele aceita uma ajuda, o que você vai lá? Você tira ele da rua, dá um banho, faz a barba para homem muitas vezes, vai lá, faz a barba, corta o cabelo e tal, dá comida, dá um lugarzinho para deitar que é quentinho, que tem cobertor, tudo cheirosinho, mas depois começa o quê? Um processo de purificação, um processo de libertação daqueles vícios. E aí, o que o Senhor faz conosco? Ele vai lá, nos dá consciência, a gente entende, aí Ele vai lá, nos limpa, nos purifica, a gente tira toda a idolatria, a gente vai liberando as paixões, a gente vai mortificando tudo aquilo que é carnal, e a gente encontra acolhimento, a gente encontra salvação, a gente encontra tudo com o Senhor. Mas depois começa o quê? Um processo, onde o Senhor, minha filha, agora eu vou te ensinar o caminho que se deve andar. E aí você tem que ser o quê? Vem um processo de submissão. Vem um processo de obediência, vem um processo de você renegar, de você resistir, porque as pessoas vão continuar, as pessoas e as suas próprias inclinações, como a gente leu lá no início, vai continuar te inclinando, fazendo com que você se incline por aquilo que é carnal. Mas aí já vem um momento onde você tem que resistir. Aí já vem um processo onde você não vai mais ficar resistindo e lutando contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você vai se render definitivamente ao processo e vai deixar o Senhor te moldar. E aí o que eu te digo é o quê? Que não vai ser pesado. Não vai ser pesado. Porque a mesma graça que te acolheu, que te perdoou, que te deu carinho e que te fez entender e te fez sentir que você é participante da graça e da salvação de Deus, essa mesma graça vai te dar força para você resistir o mal, o diabo, as suas tentações. Se você abrir mão da graça, aí vai ser você com a sua carne lutando contra você mesmo e aí, enfim, não tem como. Mas pela graça, em espírito, a gente consegue. A gente consegue ser aprovado, porque aí já vem um processo onde a gente vai ser aprovado em Deus. Em Tiago 1:4 diz bem assim, olha, das provações, aí tá falando aqui das provações, mas eu acho muito interessante isso. Tiago 1:4 diz assim, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança tem que ter uma ação completa. Então você persevera em seguir o caminho do Senhor, em se manter firme em Deus, em seguir as escrituras do Senhor, mas para isso tem que ter uma ação completa. Se você desistir em algum momento vai ser incompleto, aí você vai para o final da fila. Aí você vai de novo, você suja lá, nananã, aí você volta, aí começa tudo de novo. Tudo de novo. Processo de purificação, tudo de novo. Tem que tirar os ídolos, nananã, enfim, tudo de novo. Então, é uma ação completa. A gente tem que permitir que o Senhor complete a obra que Ele começou em nós. Ele é fiel. Mas se a gente não perseverar,
não tem como ele dar continuidade. Se a gente desistir no meio do caminho, porque a gente começou a se seduzir pelas nossas tentações, aí não dá, aí é game over. A gente brinca, quando eu tô lá na EBD com os jovens da igreja, eu falo assim, aí deu game over, aí já era. Aí volta pro início lá, quando dá game over a gente volta pra fase anterior? Não, quando dá game over é doído. E muitas vezes quando dá game over a gente volta lá pro início. Aí é game over. Mas, Mayara, como que eu vou conseguir pra gente finalizar aqui esse tempo que nós estamos juntos? Eu sabia que hoje ia ser mais extenso, porque não tem como ser rápida com conteúdo desse. Como que a gente vai conseguir com um relacionamento verdadeiro com Deus? Um relacionamento constante com o Pai, colocando Ele em primeiro lugar e deixando que as demais coisas vão ser acrescentadas? O Senhor sabe o que nós precisamos. Eu sempre gosto de recitar esse versículo. Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que é perfeito, gente? Que dirá o nosso Pai? Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe, Ele não vai nos deixar passar a míngua, sabe? Se por um acaso a gente estiver passando por provação, é por consequências daquilo que a gente mesmo provocou, mas é porque Ele está nos ensinando algo. Mas essa não é a característica do nosso Deus. Essa não é. A característica do nosso Deus é nos colocar nos lugares altos. É fazer com que a gente seja próspero. E não só em riqueza, mas é próspero em sentimentos, em emoções. Uma família unida, uma família que se entenda. Uma vida com Deus. Isso é prosperidade. E aí, como, Mayara? Nos expondo, ó, a palavra de Deus. Esse aqui é o manual da nossa vida. Esse é o manual da nossa vida. Se alguém falar que o manual da vida é A, B ou C, esse aqui, ó. Quando a gente lê isso aqui, se disponibiliza para a palavra de Deus e a gente não resiste em cumpri-la, certamente a gente vai conseguir vencer as adversidades, a gente vai conseguir resistir às nossas inclinações carnais, a gente vai conseguir vencer as nossas paixões, a gente vai derrubar a idolatria que tem dentro da gente, sabe? Mas fortalecido em espírito e não na carne. Porque a carne, ela só nos leva, a inclinação da carne, ela só vai nos levar para as coisas que, enfim. E aí, olha, passa a ter tempo de qualidade com Deus, que o Espírito Santo ele vai te moldando, tá bom? Pode te faltar tudo na terra, mas se você tem Deus, você tem tudo. Eu nem acredito que Deus vai te deixar faltar tudo, porque isso não tem nada a ver com Ele. A não ser que Ele queira nos ensinar algo. Mas às vezes, até mesmo antes de faltar as coisas, a gente já tá ansiosa achando que Deus não vai seguir, que Deus vai nos abandonar. Eu vou te fazer uma pergunta, que dia que Deus te abandonou? Me conta. Que dia? Você pode até se sentir, porque a gente se exclui, mas Deus não nos abandona. Vou te dizer uma coisa, pode faltar pessoas, pode faltar dinheiro, pode faltar as conquistas, pode faltar saúde, mas Deus ele tem que ser suficiente na nossa vida. Deus ele tem que ter um lugar que quando a gente tem Ele, a gente tem tudo. A gente não precisa. Claro que o Senhor, como um bom pai, também, e isso é bíblico, Ele vai colocar pessoas, porque a gente, um ajuda o outro. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, porque o Senhor derrama uma bênção muito específica, inclusive quando nós estamos com os nossos irmãos. Mas Ele tem que ser o primeiro. E aí vem pro 9 e 10 falando de um avivamento pessoal. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Quando a gente está nessa fase de se humilhar na presença de Deus, eu te digo, tá? Que a nossa consciência sobre quem é Deus aumenta absurdamente. Aumenta assim de uma forma exponencialmente. Quando ele fala desse momento, entristeçam-se, humilham-se. Não é porque ele quer nos ver mal, é porque o nosso nível de consciência é apurado nesse momento.
que a gente mede a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que nós não somos nada e que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Que a gente venha ter uma consciência real de quem é o nosso Deus. E que essa palavra venha trazer uma reconciliação sua com Deus. Mas, Maia, eu não tô afastada, não. Sim, mas quando a gente coloca ídolos, sentimentos, paixões, invejas, enfim, tá lá no início da live. Aquilo que a gente falou no início da live. E lê depois Tiago 4 todinho também. Deus vai continuar falando com você. Ele nos reconcilia com Ele. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está longe. Porque a gente não tem relacionamento com o nosso Deus, não passa de uma mera religiosidade. Mas que o Senhor possa encontrar um lugar em nós para fazer uma faxina, para nos limpar, sabe? Para mudar nossa roupa, nos limpar, nos moldar, nos consolar, nos dar direção e que a gente venha resistir o processo. E que Ele não venha falar adúlteros conosco mais. Amém? Que essa palavra venha remexer dentro de você como tem remexido dentro de mim. Como a gente tem que resistir às nossas inclinações carnais. Que o Senhor te abençoe. Que você possa passar essa palavra para outras mulheres se você foi abençoada. A gente foi aqui, ó, se deliciando e aprendendo do Senhor, lendo versículo por versículo. A gente só não vai ler o finalzinho porque, enfim, não tem a ver com o que de fato eu quero trazer aqui nessa manhã. Mas que se uma palavra foi lá no seu coração, amém. Mas não deixa se perder aquilo que o Senhor trouxe pra gente essa manhã. Que Deus te abençoe. Que você possa enviar essa palavra para outras irmãs. Assim que eu concluir aqui agora, eu vou deixar salvo. Então você pode encaminhar para quantas pessoas você quiser. Tá bom? Quantas pessoas você quiser. Como é bom nós servirmos ao nosso Deus e deixarmos que Ele venha cuidar de nós. E quando a gente deixa Ele nos limpar e nos mostrar quem nós somos verdadeiramente e conhecer as inclinações do nosso coração. A gente não precisa se esconder para Deus, para Deus e para as pessoas nós temos que ser verdadeiros, mas ainda mais para o nosso Deus. Amém? Que o Senhor venha te abençoar nessa segunda, que você tenha uma semana abençoadíssima. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, fechando o capítulo 5. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por cada instante que nós passamos aqui, por cada mulher que já entrou, que precisou sair, meu Deus, aquela que está ouvindo no fone, fazendo outras coisas, não importa. Aquela que vai ver depois no gravado. Meu Deus, abençoa cada mulher. Meu Deus, que o Senhor possa nos encontrar fiéis. Que nós não venhamos colocar ninguém, Senhor, nenhum sentimento à frente do Senhor na nossa vida. Que essa palavra infiel não venha estar no nosso dia a dia, mas que o Senhor venha nos achar serva boa e fiel. Serva boa e fiel. Que o Senhor possa falar isso para nós. Tira todas as paixões, as inclinações carnais, tudo aquilo que, meu Deus, nos desconecta do Senhor. Mas que a gente venha colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida. Que o Senhor venha ser o primeiro em tudo, em tudo. Em nome de Jesus, nos abençoa cada irmã aqui. Trabalha no coração de cada uma de uma forma muito específica. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha querida. Você chegou aqui agora, eu vou salvar a live, você pode dar o play e começar tudo novamente. E se você foi abençoada, por favor, manda aí essa palavra para outras mulheres, para que elas também sejam abençoadas. Fiquem todas com Deus, beijão e até segunda que vem na nossa próxima live. Tchau, tchau.